ossos. E a gente foi aquela correria, procurando médicos, foi no ortopedista, por fim foi no reumatologista, e numa consulta, né, para saber o que estava acontecendo, dali a gente já foi direto para o hospital. E ficamos uma semana no hospital, aí foram feitos vários exames, e em um deles foi diagnosticado um tumor. Fomos transferidos para outro, que teria o tratamento, e ali foram quase 60 dias de internação, e a médica chamou meu esposo e eu para contar como que seria o tratamento, e foi um choque muito grande, porque eu fiquei imaginando como que a gente passaria por tudo aquilo. Eu queria abraçar o mundo. E aí a médica falou, calma, uma coisa de cada vez. E eu ficava perguntando para Deus, como que vai ser isso? Como que vai ser um dia de cada vez? E já se passaram 2 anos. Isso foi em junho de 2024. E Catarina, ela fez várias sessões de químio, fez a cirurgia para a retirada do tumor, depois fez mais químio para manutenção, até esperar um transplante de medula. Depois do transplante, Catarina fez radioterapia e agora ela encontra-se fazendo imunoterapia, que é um remédio caríssimo, que está correndo na justiça, mas os milagres de Deus, eles vêm, a gente vem contemplando dia após dia. Nessa caminhada, eu conheci crianças com o mesmo diagnóstico que não chegaram à imunoterapia, que ficaram pelo caminho antes do transplante e por aí vai. E o médico sempre falando assim, cada etapa que minha filha estava para passar, ele falava que estava demorando, mas não estava demorando, sempre no tempo de Deus, tudo no tempo dele. E então, assim, cada dia que passa, eu sei, nós estamos vivendo o sobrenatural. E Catarina, em todo o tempo de tantas internações, tantos procedimentos, ela nunca se deixou abater. Eu nunca vi essa menina triste. Eu nunca vi essa menina assim, debilitada por conta de um tratamento tão pesado. E então é a glória de Deus mesmo sendo revelada. E a gente está aqui para testemunhar e a gente tem esse compromisso com Deus. Cada pessoa que falou que ia levar o nome dela para a igreja para estar orando, a gente falou assim, nós vamos lá. Não importa se é perto ou se é longe, se é aqui no estado ou fora do estado, a gente vai estar contando testemunho de vitória, de cura dela, que eu creio que ela está curada. Em nome de Jesus. Ela está ainda fazendo a imunoterapia, ela já realizou 2 ciclos, são 5 no total. E, rapidamente, assim, esses 3 ciclos, que o mês que vem tem o próximo, de uma criança que, infelizmente, faleceu. E já está quase 1 ano correndo na justiça. E a mãe dessa criança queria fazer doação para minha filha das medicações. Só que, como as medicações já estavam no hospital, foi destinado para uma outra criança que, infelizmente, também não pôde fazer uso. E depois essa mãe entrou em contato comigo falando assim, realmente era para o remédio do filho dela ser da minha filha. Então, gente, é o sobrenatural. Não tem como eu contar aqui. Porque é muito milagre, é muito livramento e é muita afronta do inimigo. Quantas vezes ele quis fazer eu acreditar que não tinha jeito. Porque minha filha estava tomada por um câncer. Tomada. A gente tem aqui o resultado da primeira cintilografia, dizendo cada parte que tinha encontrado células cancerígenas. E aí, por fim, a gente pegar o resultado dizendo que não tem mais nada no organismo, é maravilhoso. E eu creio em Deus que isso vai permanecer, porque são muitas orações, e eu agradeço essa igreja. O pastor Marcos, ele foi lá em casa com a esposa dele. Ele contou que a igreja estava orando. Pastor Ailton, eu só tenho a agradecer a todos que têm orado, que vão continuar orando. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada pela oportunidade.
Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Gente, é com uma imensa alegria que eu retorno aqui. Como minha esposa disse, há 2 anos, eu vim em companhia do Fabinho, meu amigo, e agora irmão em Cristo, que eu me tornei. E então, naquele tempo que eu vim aqui, era muita angústia, muito choro, estava muito a alma batida. Mas hoje, eu continuo chorando da mesma forma, só que hoje esse choro é diferente, é de alegria. Que Jesus nos deu a vitória, tanto para ela, e eu desfrutei dessa vitória, porque eu aceitei Jesus nesse período, entendeu? Foi grandes maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, e na minha. Então, irmão, eu só tenho a agradecer a Deus, a igreja, né, que tem orado, que a gente fez um propósito com Deus, que cada irmão, cada uma que orou em favor de Catarina para nós, eu estaria visitando a igreja. E eu agradeço muito a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui, e os pastores também nos conceder essa oportunidade de falar que Jesus é maravilhoso, que Ele continua o mesmo, Ele continua curando. Porque antes eu só ouvia falar de milagres, muito distante da gente, porque eu quase nem ia à igreja. Mas eu pude ver, acompanhar bem de pertinho, que Jesus cura, Ele ainda cura. Basta crer. Para não ficar só nas minhas palavras, eu queria ler um versículo. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 15 e 16, que diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu louvo a Deus porque aqui tem pessoas justas, gente de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.